Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, vou ser sincero com vocês, cara, estou extremamente decepcionado, cara. Mais uma negociação que não foi pra frente, né? Dessa vez foi o Robert Rojas, jogador que, pô, iria ajudar a gente demais ali no lado direito, né? Se a gente for pensar que a gente tem o Paulo Henrique, a gente tem o Pumita, dois jogadores fraquíssimos, né? Onde o Vasco toma diversos gols vindo ali pelo lado direito. Talvez o Robert Rojas não seria a salvação, mas seria alguém pelo menos para tentar segurar defensivamente, cara. Uma falha grotesca que o Vasco tem atualmente no seu time, né? Mais uma vez a negociação melou, a gente tem os fatores, os possíveis fatores, né, que resumem essa negativa, eu vou explicar para vocês já já, mas resumindo, cara, Paulo Brax faz um trabalho péssimo, cara, péssimo, horrível, horrível. Eu ouso dizer, cara, que o Paulo Brax faz um trabalho pior que o Pássaro, cara, pior que o Pássaro, mas vamos lá explicar um pouquinho por que Robert Rojas não vem pro Vasco. Segundo a imprensa, a gente teria dois fatores, né, que resumem essa negativa referente ao jogador com o Vasco. A gente teria a possível culpa do River Plate e a possível culpa do Vasco. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Provavelmente nos próximos dias vai ser soltada uma informação definitiva referente a essa tratativa que deu errada junto ao Vasco. Mas vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês, mas já resumo. Independente da culpa ser do River Plate ou a culpa ser do Vasco, a culpa total é do Paulo Brax, porque ele não tem um plano B, sabe? Ele não trouxe esse jogador no começo da janela, mas já eu entro nisso. Vamos lá. Culpa do River Plate. Após se acertar com o Vasco e com o Rojas, o River Plate exigiu uma renovação contratual antes do empréstimo ser firmado com o Vasco. O jogador não aceitou, o River mudou de ideia em cima da hora. Ou seja, o River Plate falou com o Robert Rojas: cara, se você quiser ir para o Vasco, renova o contrato com a gente. O Robert Rojas não quis, então babou, né? Melou a negociação. Culpa do Vasco. A imprensa da Argentina noticiou que o Vasco decidiu mudar uma condição contratual em cima da hora. Ou seja, se a culpa for do Vasco, aparentemente o pessoal que trabalha na finança do Vasco ali, o pessoal, os advogados do Vasco, né, quiseram mudar uma parte ali do contrato, o River Plate não gostou disso de maneira alguma e a situação babou, melou. E agora a gente fica a ver navios, né? E quando eu falo que a culpa é do Paulo Brax, aí agora a gente volta pelo que eu estava falando agora há pouco, referente aos erros, às incompetências que ele vem tendo ao decorrer do seu trabalho com a camisa do Vasco, né? A gente tem a necessidade de deveria ser contratado no começo da janela. Todo mundo sabia, desde o começo do Campeonato Brasileiro, que o lado direito do Vasco era muito fraco, cara. Desde o jogo contra o Cruzeiro, que foi o primeiro jogo de abertura da segunda janela de contratações, a gente já deveria ter alguém para jogar nessa posição. Mas não, eles resolveram, vamos dizer, agilizar isso, faltando 3, 4 dias para a janela de contratações fechar. Nesse exato momento, cara, falta um pouco mais de 24 horas para a janela fechar, cara. E aí, como é que faz? Segundo ponto, não existe plano B. Você acha, você que está me assistindo, que o Paulo Brax tem um plano B referente à lateral direita, cara? Definitivamente eu acho que não. Então, cara, se eu pudesse resumir mais ou menos o trabalho do Paulo Brax, eu acho que é como se ele fosse um estagiário, cara. Sabe, onde ele tá errando, ele tá anotando, ó, não posso errar isso aqui novamente. Ele erra novamente, eu não posso errar com isso aqui novamente. Para daqui a 2 anos, quando ele estiver trabalhando em outro clube, ele só acertar. Porque ele tá tratando o Vasco como uma experiência, um laboratório, cara. Mas no fim das contas, cara, no fundo, quem sofre é o torcedor. Sabe, que apanha, apanha e apanha. Vamos continuar? A maioria das negociações não terminam bem para o Vasco. Definitivamente não. A gente tem alguns exemplos. Léo Cittadini, que só fecharia com o Vasco se tivesse técnico. Vocês lembram? Que o Léo Cittadini falou, cara, só vou fechar com o Vasco se o Vasco tiver técnico. Mas, como foi mais um erro de competência do Paulo Brax, a gente ficou 3 rodadas com o William Batista, técnico do Sub-20. O Léo Cittadini olhou isso e falou, cara, não vou pra essa barca furada não. E perdemos mais um jogador. Não que o Léo Cittadini seja um astro, cara. Mas talvez pudesse ajudar a gente ali no meio campo, sabe? Um jogador experiente, já jogou final de Sul-Americana. O Atlético Paranaense sempre disputa grandes competições. Perdemos o Léo Cittadini. Fernando do Sevilha. Essa história é até engraçada, cara. O Vasco foi negociar diretamente com o jogador, sendo que o Fernando ainda era do Sevilha. O Sevilha olhou para isso, cara, e falou, cara, isso não se faz não. Ali travou a negociação. Então esse pode ter sido o fator primordial do Fernando não ter vindo jogar aqui no Vasco, cara. O Vasco, em vez de falar diretamente com o Sevilha, ó, a gente quer negociar com o Fernando, isso aqui não, foi direto no jogador. O Sevilha olhou isso e falou, cara, isso é amadorismo. E barrou. Mais um erro do Paulo Brax. Michael Santos que estava certo, cara. O camisa 9, né? Tava todo mundo do Talheres da Argentina, tava todo mundo considerando que o Michael Santos já era jogador do Vasco, queria jogar com a Cruz de Malta, mas no final das contas o Talheres pediu, vamos dizer assim, uma garantia bancária e o Vasco não conseguiu entregar. Eu não sei até que ponto o Paulo Brax tem culpa referente a isso, talvez o CEO
que é o senhor Luiz Mengo, né, tenha mais culpa por causa dessa situação, mas é mais uma contratação onde o Vasco sobe as escadas, quando tá chegando no último degrau para fechar, o Vasco se joga. Simplesmente se joga no buraco e fica por isso mesmo, sabe? Então, cara, são erros suscetíveis atrás de erros suscetíveis, cara. É erro atrás de erro. Então, galera, é complicado. Esse resumo que eu faço para vocês aí referente a Robert Rojas, essa é minha decepção, cara, que eu já tô no limite. Vou fazer um pedido agora. Você vascaíno que não é inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: vascaíno ajuda vascaíno. Você já ajudou um vascaíno hoje, não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Vamos continuar? Aparentemente o Vasco está negociando com Pablo Veguete, jogador de 34 anos, do Belgrano da Argentina. O clube argentino pede 5 milhões de reais. Em 2023 esse jogador teve 27 jogos, 13 gols e uma assistência. Bons números, né? Ele joga no campeonato argentino. Não considero números muito ruins, também não considero números espetaculares, mas eu acho que está na média para um centroavante. E você pode ficar se perguntando, mas pô, como assim? O Vasco já tem o Sebastião Ferreira, tá correndo atrás do Diego Costa. Geralmente o Ramon Dias, nos seus times, ele gosta de jogar com 2 centroavantes. Então se a gente for pensar que o Diego Costa, que eu acho que é um sonho distante, né? Por tudo de ruim que vem acontecendo, eu acho muito difícil o Paulo Brax conseguir fechar com ele. Lembrando que o Paulo Brax está na Europa, né? Foi para a Europa para tentar seduzir o jogador e a gente fica aí no aguardo, né? Para ver o que vai acontecer. Então talvez se Diego Costa fechasse com a gente jogaria na frente com o Diego Costa e o Pablo Veguete, 2 centroavantes. Mas tem um detalhe, o Sebastião Ferreira ficaria no banco. Mas tem um detalhe, cara. O que adianta a gente ter esses 2 centroavantes se a gente não tem um camisa 10, cara? Por que eles não correm atrás de um camisa 10? Beleza, a gente vai trazer 3 centroavantes. Por que não trouxe pelo menos um camisa 10, cara? Camisa 10 esse que a gente está aguardando desde o final do Campeonato Carioca, cara, com a saída do Nenê. Eles tiveram todo o tempo do mundo para contratar esse jogador e simplesmente não contrataram. Aí a gente fica pensando, pô, beleza, a gente vai jogar com 2 centroavantes. Qual vai ser a cabeça pensante para dar um passe para esses caras, cara? Vão ficar ali na expectativa dos jogadores que estão ao redor, na expectativa de Jair, de Praxedes, de Medel, de Pumita, de Piton na lateral esquerda, de Gabriel Peck, de Orediano, que oscila demais, cara. Então vocês estão entendendo? Existe um erro de montagem de elenco, onde nesse momento, cara, tá explícito, tá claro, cara. Até para quem não entende muito de futebol, sabe? Você olha assim e você fala, pô, cara, o erro do Vasco é esse. É muito claro. O Vasco toma muito gol pelo lado direito. O Vasco não tem uma cabeça pensante ali, um camisa 10 no meio campo. Então, cara, são problemas atrás de problemas, sabe? Então, cara, eu tô num momento de estresse máximo, cara. Máximo. Saindo um pouquinho do futebol do Vasco, né? Vou olhar um pouquinho para a grama do vizinho. Vou só dar uma pincelada que o São Paulo, né, apresentou hoje o Rames Rodrigues e fechou com o Lucas Moura. Rames Rodrigues, esse que o torcedor vascaíno ficou ali seduzindo durante bastante tempo, achando que o Vasco estava negociando, mas não, galera. Não, infelizmente o Rames Rodrigues vai jogar no São Paulo. E, cara, hoje eu tava assim, assistindo a entrevista dele pensando, pô, cara, quem me dera um camisa 10 assim no Vasco, sabe? Mas eu acho que jogador desse naipe, cara, não viria pra cá nesse momento de jeito nenhum, cara. Toda a turbulência que a gente anda vivendo, de zona de rebaixamento, de torcedor que tá triste, de diretor de futebol que não sabe trabalhar, de técnico que chega de última hora, sabe? Então, cara, o que resta pra gente é olhar a grama do vizinho e falar, pô, quem me dera se fosse aqui no Vasco, cara. É só uma pincelada que eu dou pra vocês. E vamos lá, o Vasco jogará em São Januário contra o Grêmio, Vamos jogar em São Januário, o Vasco ainda está buscando ter público, né? A gente está tentando a liberação para a torcida, para as mulheres, para crianças e pessoas deficientes. A gente fica aí no aguardo, assim que a notícia sair eu trago no vídeo para vocês. Mas vamos ver o que vai rolar, né, cara? Lembrando que o Vasco não ganha do Grêmio há 5 jogos. Cara, o Vasco tá cheio de tabus aí, né? A gente teve agora o último que foi contra o Corinthians, que o Vasco não ganha o Corinthians há 13 anos. É muito tempo, agora o Grêmio que não ganha 5, sabe? E isso traz mais pessimismo ainda pro torcedor, sabe? O torcedor que tá totalmente desacreditado, cara, olha esses tabus e fala, cara, não vai ser dessa vez que o Vasco vai bater. Eu também não acho que o Vasco vai ganhar do Grêmio, cara. Eu tô abrindo meu coração, tô sendo sincero com vocês. O Grêmio que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, sabe? Mas mesmo se não tivesse fazendo um bom campeonato brasileiro, cara, em São Januário a gente perdeu pro Goiás, em São Januário a gente perdeu pro Bahia, em São Januário a gente perdeu pro Santos. O que seria perder pro Grêmio, mesmo se o Grêmio não estivesse numa boa fase, cara? Então, galera, a gente tá vivendo dias difíceis, cara. Você que é vascaíno, se agarre na sua fé aí, não sei. Tenta se afastar do clube se você quiser também, porque, cara, é pra poucos. Então, galera, é isso. Mais uma vez agradeço a você que assistiu até aqui. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, minha frase padrão. Vascaíno ajuda vascaíno. Você já ajudou um vascaíno hoje, não? Então, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Amanhã tem mais vídeo. E aqui no finalzinho, galera, só pra quem me assistiu até agora,
Pô, tô com umas ideias de vídeo maneiras, hein, cara. Vamos ver se vai dar certo, mas eu acho que vou trazer um bom conteúdo pra vocês aí pelas próximas semanas. Mas é isso, galera. Saudação Revascaínas, tamo junto, forte abraço e é nóis. Amanhã tem mais vídeo. Valeu, tamo junto.